camuflar a deficiência, esconder a deficiência, chamar de especial, muitas vezes você nega a deficiência. O fato é que a gente precisa de entender a deficiência e criar políticas públicas, criar condições, acessibilidade, para que essas pessoas consigam lidar com isso. Fala galera, como vai vocês? Tudo bem? Josiel aqui com vocês mais uma vez. Nós estamos nesse vídeo de terça-feira que a gente está conversando um pouco sobre terminologias para se tratar as pessoas com deficiência. Você sabia que existem essas terminologias? Isso é extremamente importante para a gente saber lidar, né? Saber lidar com as pessoas com deficiência. Muitas vezes a gente se depara com as pessoas falando ela é portadora de necessidade especial, ou essa pessoa é um deficiente físico, ou essa pessoa é especial. São várias terminologias que às vezes nos confundem, você não acha? Então, hoje é para a gente conversar um pouco sobre isso e tentar esclarecer de fato como tratar e como chamar as pessoas com deficiência. O termo correto para a gente chamar as pessoas com deficiência é pessoas com deficiência. Esse é o termo que foi colocado, categorizado na convenção, né? Na Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência. Na verdade o nome é Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, né? Adotado pela ONU em 2006. Tá? Eu vou recorrer às minhas notinhas aqui para te dizer que nem sempre foi assim. Nós temos vários nomes, né, para as pessoas com deficiência no decorrer da história. Isso começa no decorrer dos séculos, lá anteriormente ao século XIX, século XX, os romances, as pessoas eram chamadas de inválidas, né? Pessoas inválidas. Depois, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, começaram a se chamar as pessoas com deficiência de incapacitados, talvez pelo contexto da Segunda Guerra, e isso começou a denotar as pessoas com deficiência. Entre 1960 e 1980, começamos a ter outros nomes, e esses nomes eram defeituosos e excepcionais. Estranho, né? Mas defeituosos tinha a ver com aquelas pessoas que tinham algum tipo de deformidade, e excepcionais eram pessoas com um tipo de deficiência intelectual. As pessoas chamavam de excepcionais, talvez por considerar que eles tinham superpoderes e tudo mais, né? Na década de 80, mudou-se também o nome, e aí as organizações de pessoas com deficiência começaram a pressionar a ONU, né, para ter outra terminologia. E aí em 81, determinou o Ano Internacional das Pessoas Deficientes. Então a pessoa passou a ser chamada de pessoa deficiente, né? E isso foi bastante questionado na próxima década, entre 88 e 93, né? Porque as pessoas entendiam que dizer que alguém é deficiente era que a pessoa inteira tinha algum tipo de deficiência, né? E na verdade não fazia sentido, né? Aquela velha expressão de você dizer que o contrário de eficiente seria deficiente. E na verdade não, né? O contrário de eficiente é ineficiente. Deficiência é totalmente diferente disso. E baseado nisso, na década entre 1988 e 1993, as pessoas começaram a se chamar de portadores de deficiência. Isso foi traduzido como portadores, né, de deficiência nessa década. Ao longo da década de 90 teve outros movimentos contestatórios e aí começaram a chamar as pessoas com deficiência de pessoas com necessidades especiais. É dessa época que vem o termo pessoa especial, criança especial. E aí vem o questionamento nos dias de hoje, né? O que é ser especial? Todos nós somos, tem a ver com afeto. Não necessariamente tem a ver pelo fato de uma criança ter deficiência. Isso o movimento das pessoas com deficiência critica muito. Porque de certa forma é você amenizar a deficiência da pessoa chamando ela de especial. Então hoje não é legal chamar uma pessoa de especial, apesar que parece até bonito, né? Pessoa especial. Mas na verdade, quando a gente diz assim, a gente está contribuindo para amenizar a deficiência da pessoa, né? E deveria ser ao contrário, lutar pelos direitos dela, garantindo direitos, né? E a partir dos anos 2000 a gente tem o termo adequado aos dias de hoje, que é o termo pessoa com deficiência. Se você quer tratar de maneira correta, adequada uma pessoa com deficiência, é entendê-la que ela tem uma deficiência, talvez uma deficiência intelectual, uma deficiência motora, e isso tem a ver com chamá-la, né? Isso também não tem nada a ver em diferenciar pessoas normais de pessoas com deficiência, né? O que é ser normal, né? O normal é muito relativo, né? Se você for para outro país, você não vai falar a língua do outro país, então você seria deficiente.
Então, quando você quiser retratar uma pessoa que não tem deficiência, no contexto de pessoas com deficiência, você simplesmente diz, uma pessoa sem deficiência. É assim para a perspectiva educacional, também para a perspectiva de inclusão, né? Nós não podemos negar a deficiência das pessoas e também não achá-las que elas são anormais, porque não existe isso, tá? Então, o termo correto é pessoas com deficiência. Isso foi colocado, como eu disse, na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em 2006. E aí no Brasil a gente tem as leis, os decretos, né, do Legislativo de 186 de 2008 e também o decreto da Presidência da República número 6.949 de 2009, que vai também tratar dessa questão da pessoa com deficiência. Então, qual que é o principal ideia e princípio embutido nessa lógica de chamar as pessoas com deficiência? É não camuflar, não esconder a deficiência das pessoas. É aceitar essa deficiência e tentar compreender a lógica de dignidade dessa pessoa com deficiência. Camuflar a deficiência, esconder a deficiência, chamar de especial, muitas vezes você nega a deficiência. O fato é que a gente precisa de entender a deficiência e criar políticas públicas, criar condições, acessibilidade, para que essas pessoas consigam lidar com isso, né? Eu acho que para a gente construir uma sociedade mais justa, a gente precisa entender também a terminologia correta. E a terminologia é isso, pessoa com deficiência. Então, se eu posso te pedir alguma coisa em favor das pessoas com deficiência, não lide com as pessoas diluindo diferenças, do tipo, chamando de pessoas com capacidades especiais, pessoas com eficiências diferentes, olha só, pessoas com habilidades diferenciadas, pessoas deficientes, pessoas com disfunção funcional. E para que possamos tratar melhor e dar dignidade e defender a igualdade das pessoas com deficiência, é importante a gente entender desse mundo. Tá certo, galera? Esse foi o recado de hoje. Eu tô sem a Cris aqui, logo mais ela também vai falar um pouco sobre outras questões que a gente começou a entender depois que a gente entrou nesse mundo. Se você gostou desse vídeo, compartilha aí com pessoas que carecem de entender mais isso, que a gente possa disseminar essas ideias, né? Esse vídeo está nessa seção Inspire Ideias, que nós possamos inspirar pessoas a tratar melhor as pessoas com deficiência, a dar mais dignidade, dar mais igualdade no futuro. Um abraço para vocês e nos vemos no próximo vídeo.